Bom, meus irmãos, boa noite a todos dos dois lados da vida, que possamos, merecer o amparo, a ajuda, o sustento espiritual dos irmãos maiores nessa noite, como tem sido nos últimos 101 anos praticamente. Vamos ler a nossa mensagem, fazer a nossa prece e nos colocar em condições de ouvir nosso irmão Antônio Oliveira, que vai nos trazer um assunto bastante interessante sobre mediunidade. Esse livro, Gota de Esperança, do Lorival Lopes, a mensagem 180. Há dias difíceis, aparecem complicações, os desentendimentos e desespero. Para pintar esse dia num quadro, você usaria cores cinzentas ou negras. Se você estiver passando por um desses dias, detenha-se por uns momentos e procure ver a natureza ao seu redor. Você notará que, apesar do negrume de seus pensamentos, ela permanece inalterável e bela. Procure escutar o seu cântico, acalme-se, alegre-se. Graças à natureza, você descobrirá que a cor mais apropriada para pintar o seu dia é aquela que lhe dá mais alegria. E sobre a mensagem, eu vou roubar um ato do meu dia de ontem. Visitando Vicente Moretti, tive com o Tiago, um irmão que deve ter seus 40 anos, num candor. Até já apareceu no Globo Repórter, dando aula de informática, cheio de problemas, como outros, até outros em condições bem piores. E até com crise na região abdominal, não me lembro de ter chegado lá e visto o Tiago triste, aborrecido ou cinzento no dia dele. O dia dele está sempre bonito. Tem alguns não, tem alguns que não são assim. E a gente até costuma dizer no grupo que vamos lá, como tem outros do Amaral Ornelas, de outras instituições, da Armatiz, nosso grupo vai aos quartos domingo de manhã há mais de 40 anos, eu vou nele há mais de 22. E a gente costuma dizer o seguinte: se você está com um dia cinza, pode falar comigo, pode pegar meu telefone e ligar. Eu ligo lá para o Fábio e vocês vão conseguir visitar o Vicente Moretti. Eu duvido que você saia de lá pensando que teu dia está cinza. Tu nunca mais vai pensar nisso. Então, em honra a esse irmão Tiago e a tantos outros que tem lá, o Jonas, o Celso, que hoje está na espiritualidade, o Aurindo, todos que trabalham em fundar aquela casa, quando o dia estiver cinza, vamos pensar neles. E tantos tem por aí. Alguns que nunca ouviram, nunca viram, nunca falaram, tudo ao mesmo tempo. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, pedir aos nossos irmãos maiores que nos amparem e agradecer aos céus, como Jesus nos ensinou a fazer. Pai, ajuda-nos fortalece-nos para que nós não nos deixemos levar pelas tentações, porque teu poder é imenso, envolve todo o universo, a todo instante. Ajuda-nos, Senhor, a te louvar de coração, a nos colocar na condição de aceitar tudo o que acontece conosco, como acontece em todo o universo, pois é a tua sabedoria que nos tange. Permita, Senhor, que possamos receber alimento do corpo e da alma todo dia, e que possamos aprender a perdoar aos nossos irmãos os males que eventualmente nós sintamos, e muitas das vezes involuntários, assim como nós queremos que sejam perdoados os nossos desvios também. E com esse pensamento, pedimos aos Espíritos maiores que nos assistem, que nos abençoe a Assembleia e que abençoe principalmente o nosso irmão Antônio,
para que possa nos trazer uma melhor compreensão do tema que ele se dispôs a estudar e nos trazer. E assim sendo, Antônio, a casa está na tua mão. Graças a Deus. Uma boa noite a todas e a todos. Agradecemos mais uma vez, com o coração repleto de alegria, o convite dessa casa para vir partilhar aqui com vocês esse tema que é tão importante. Falar de mediunidade é importante porque dentre muitos frequentadores das casas espíritas ainda encontramos pessoas que têm muita dificuldade para lidar, para compreender e para lidar com a mediunidade, né? Eu estava me lembrando de uma amiga que é frequentadora da casa espírita, mas ela não quer saber de mediunidade. Quando você fala assim, vamos estudar, né, mediunidade, vamos estudar o livro dos médiuns, vamos estudar as obras, né, dos espíritos que nos falam sobre mediunidade, ela fala, não, essa parte não quero não. Ela tem medo, tem um receio. A gente respeita, né? Mas é importante a gente estudar justamente para que a gente entenda, né? Para que a gente compreenda o que é mediunidade, né? Então, nós vamos conversar do básico mesmo, né? Vamos falar assim, vamos pegar Kardec lá no início do livro dos médiuns, perguntando à espiritualidade o que é mediunidade, né? Vamos recuar mais ainda. O que é espírito, né? Origem e natureza dos espíritos. Lá na pergunta, aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 76, que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material, né? E Kardec, ele se calça muito bem, né? Porque se dissessem que não tinha espírito, né, não tinha mais nada, né? E aí lá no capítulo 9 de O Livro dos Espíritos ainda, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Será que eles nos influenciam? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Essa resposta dos espíritos é clássica, né? E é muito importante. Enquanto fazia o estudo, me lembrei, falando de influenciação e de pensamento, né? O pensamento está na página de abertura, né? A gente se influencia até entre encarnados. Eu me lembrava quando minha mãe ainda era encarnada, às vezes, e eu já casado, não morava mais com ela, e às vezes eu estava com um problema, né? Poxa, eu lembrava dela, daí a pouco ela ligava, ô meu filho, estava com saudade de você. Falei, nada por acaso, né? Nada por acaso. A gente se comunica entre encarnados. Que dirá entre encarnados e desencarnados, né? Então são eles que nos dirigem, a nós encarnados, né? É muito importante a gente ter essa noção, porque até para as pessoas que acham que não são, eu não sou médium, né? É outra coisa que a gente vai analisar daqui a pouquinho. Todos nós, em maior ou menor grau, temos alguma mediunidade, né? A tal ponto que eles que nos dirigem, né? E aí Kardec traz para nós um pequeno histórico, agora sim, lá no Livro dos Médiuns. Ele diz que o dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Olha só, não é novidade. Os profetas eram médiuns, né? Aí a gente lembrou logo do dia de Pentecostes, né? Que foi uma manifestação mediúnica, né? Das línguas de fogo, dos discípulos falando várias línguas, né? Vários estrangeiros que chegaram ali
presenciaram, entenderam o que os discípulos falavam nas suas línguas, né? Os mistérios de Eleusis se fundavam na mediunidade. Os caldeus, assírios, tinham médiuns, e não eram só eles não, os egípcios tinham, né? Os romanos tinham, os povos antigos tinha mediunidade lá, tinha médiuns que inclusive trabalhavam na mediunidade. Sócrates, né, era dirigido por um espírito que lhe inspirava os admiráveis princípios da sua filosofia. Ele lhe ouvia a voz. Todos os povos tiveram seus médiuns, e as inspirações de Joana d'Arc não eram mais do que vozes de espíritos benfazejos que a dirigiam, né? Então a gente vê que médiuns e mediunidade são fenômenos de longa data, não são novidades. E como se comunicam os espíritos, né? Livro dos Médiuns, questão 49. A gente vai trazer aqui a gente vai ver que tem vários, além de Kardec deixar toda uma obra, todo um arcabouço no Livro dos Médiuns, a gente vai ter diversas comunicações de espíritos em diversos livros falando sobre o assunto, né? Os espíritos se comunicam por meio dos médiuns, que lhes servem de instrumentos e de intérpretes. E aí, a gente vai entrar agora nessa parte do que é a mediunidade, trazendo alguns relatos de alguns livros e de alguns autores, encarnados e desencarnados. A gente vai começar com a Sueli Caldas Schubert, no livro Caminho para Ser Feliz. E ela diz: a mediunidade é a faculdade humana, natural, que possibilita ao indivíduo o intercâmbio com o mundo espiritual, a comunicação entre os dois planos da vida. Vamos ver agora Richard Simonetti. Em sua expressão mais simples, trata-se da sensibilidade à influência do mundo espiritual. É o sexto sentido, entre aspas, que nos coloca em contato com o mundo dos espíritos, né? É o meio pelo qual nós nos comunicamos com o outro lado, né? Agora, Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns, e ele diz para nós: a mediunidade é uma faculdade que permite a comunicação dos espíritos com os homens e que muitas pessoas já trazem consigo ao nascer, independente da sua religião e ou doutrina. Então, a mediunidade, ela se manifesta, não tem classe social, não tem pobre, rico, não tem, pode se manifestar entre as crianças, inclusive dos 0 aos 7, é a fase da consolidação da reencarnação. É comum a gente ver crianças que têm uma mediunidade aflorada, né? Entre todas as camadas de idade, né? A gente encontra médium em todas as religiões, né? Às vezes até com outros nomes, eles dão outros nomes, né? As manifestações, tem religiões que falam que é o Espírito Santo se manifestando, né? Mas enfim, são fenômenos mediúnicos. Há médiuns lá também, né? Kardec continua: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns, né? Então, é aquilo que eu estava falando lá no início. Às vezes a pessoa fala assim: mas eu não tenho mediunidade, né? Não tenho mediunidade aflorada, eu não sou médium. Todos nós somos. Por quê? De uma forma ou de outra, todos nós sofremos influenciações por parte dos espíritos, né? Eu estou aqui falando com vocês, devo estar recebendo, né? A espiritualidade amiga da casa está aqui me amparando, me intuindo, assim como a todos nós aqui presentes, né? Então, a gente voltamos lá ao Richard Simonetti. Ele vai falar para nós sobre mediunidade e organismo.
E ele diz que a mediunidade é uma faculdade espiritual inerente a todos os espíritos. Quando encarnamos, fica sujeita à condição do corpo. Nesse aspecto, podemos dizer que é orgânica, porquanto subordinada a uma estrutura física que não iniba o contato mais amplo com o mundo espiritual. Ou seja, precisamos ter uma organização física, né, em condições para que a mediunidade aconteça, né? Vamos lá, Allan Kardec agora no Evangelho segundo o Espiritismo. Também diz que a mediunidade é inerente à condição orgânica, de que todos podem ser dotados como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhe a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Então aqui Kardec já dando uma chamadinha, né, nos médiuns. Esse recado aqui já é mais, né, para aqueles médiuns que têm uma mediunidade mais aflorada, né? A forma como a gente vai ver aqui ao longo do estudo. Como vamos utilizar essa mediunidade, né? De que forma? Então vamos lá, no livro dos médiuns, primeiro, desenvolvimento da mediunidade, lá na pergunta 226, guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Será que para ser médium eu preciso ser, né, moralmente evoluído para ser um grande médium? Será? Vamos ver o que os espíritos dizem. Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independente do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium, né? Então, a gente lembrou, ao ler essa passagem, que ao longo da nossa história recente, tivemos vários médiuns famosos que faliram, né, nas suas mediunidades. Tivemos médiuns fantásticos, Chico Xavier, Ivone Pereira, Divaldo Franco, Eurípides Barçanufo, uma quantidade enorme de médiuns que conseguiram, né, dar conta do processo. Mas também tivemos muitos que faliram, né? Então, assim, e eram grandes médiuns, faziam curas, né? Mas faliram. Então, não é uma condição que dependa do organismo, e sim das qualidades morais mesmo, né? Isso é muito importante. Vou falar aqui da educação mediúnica, do afloramento da mediunidade. Então, faltou um L ali. Esse afloramento tem época para acontecer? Não? Vamos ver. Espontaneamente, surge em qualquer idade, posição social, denominação religiosa ou ceticismo, ou seja, a pessoa pode acreditar ou não, e ela vai desenvolver a mediunidade, né? Mesmo que não acredite. Interessante isso, né? No qual se encontra o indivíduo. E a gente vê, por isso que eu digo, é bom a gente falar nesse assunto, porque enquanto eu estudava, né, montava os slides e lendo, a gente vai pensando na nossa própria vida. Nem sempre fui espírita e passei por algumas situações, né? Estava me lembrando até na faculdade, uma menina, uma colega nossa, do nosso grupo, a gente forma os grupinhos, né, afins, e tinha uma menina no nosso grupo que ela era evangélica, e um dia na sala de aula ela teve uma manifestação mediúnica, né? Tadinha, passou mal, a gente teve que pegar ela, levar para a enfermaria, né? Então, assim, acontece onde a gente às vezes não imagina. Por isso que é importante a gente estudar para ver como é que a gente pode lidar com essas situações, né? Então, vamos lá, continuando aqui, de que modo essa faculdade se manifesta? Explodindo com relativa violência,
em determinados indivíduos, graças a cuja manifestação surgem perturbações de vária ordem. Noutros, aparece sutilmente, favorecendo a penetração em mais amplas faixas vibratórias. Ela vai acontecendo suave, né? Aquelas de onde se procede antes do corpo e para cujo círculo se retorna depois do desgaste carnal, né? Então, para alguns, ela é algo explosivo, né? Que mexe com a mente, que vai mexer com o organismo físico, né? Em outras, ela é mais suave. Os sintomas desagradáveis que acompanham o desabrochar da mediunidade são gerados pela faculdade, né? Ou seja, aquele que está iniciando na mediunidade, né? Ele vai sentir esses sintomas desagradáveis que vão se manifestar. Será que é por causa da mediunidade, né? Ou o que origina isso, né? Vamos ver. Às vezes, quando do aparecimento da mediunidade, surgem distúrbios vários, sejam na área orgânica, através de desequilíbrios e doenças, ou mediante inquietações emocionais e psiquiátricas, por debilidade da sua constituição fisiopsicológica. A gente também tem muitos relatos, né, de crianças, de adolescentes, né, de pessoas já numa determinada idade, em que os fenômenos se manifestam, né? E por desconhecimento as pessoas não sabem o que fazer. Se não tiver ninguém na família, então, né, que tem algum conhecimento, alguma maneira de ajudar, aí fica mais complicado ainda, né? É sempre bom procurar ajuda, né? Sobretudo nas casas espíritas. A gente pode encaminhar essas pessoas para as casas espíritas, né? Por isso que é importante também que as crianças frequentem a evangelização desde cedo, porque muitas já apresentam evidência ou audiência, né? Veem espíritos, né? Escutam. A casa espírita é o melhor local, né? A evangelização é o melhor local para essas crianças, para os jovens, para os adolescentes, para eles aprenderem a lidar. Só o fato de estar na casa espírita estudando, né, e participando das atividades, tomando passe, tomando água fluidificada, essa mediunidade ela vai sendo acalmada, né? Porque a gente sabe que não é o ideal. Lá no princípio do Espiritismo, Kardec se utilizava até de algumas jovens, né, que ficaram famosas, e ele também não procurava dar muito destaque para não atrapalhar a vida dessas jovens, né? Tivemos Irmãs Dufour, eu não lembro o nome delas agora direito. Oi? As Irmãs Fox. As Irmãs Fox foram nos Estados Unidos, né? Que é uma história muito interessante também, mas eu digo assim, diretamente com Kardec, tivemos, a princípio, algumas jovens que trabalhavam com ele, né? E depois elas nem aparecem mais na literatura espírita, não sei se casaram, né? Se tomaram outros rumos, mas assim, não é recomendável, né? Para as crianças, para os adolescentes. É bom que eles já estejam mais maduros. Eu não sei nem se eu passei ali sem querer, que eles estejam numa fase mais madura, para aí sim, já com uma base consolidada, né, na doutrina, eles possam ou não atuar na área mediúnica, né? Então, todo aquele que sente num grau qualquer a influência é por esse fato médium, né? Todos nós podemos dizer que, de alguma forma, em algum grau, né, uns com bem pouco, outros com um grau mais elevado, todos somos médiuns, todos, né? Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo.
Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns, né? Justamente por essa influenciação que recebemos, às vezes sem sentir, né? E aí, quando o nosso companheiro Antônio, lá na página inicial, falou do pensamento, né, das ideias, às vezes a gente se sente triste, né? Com aquelas sombras, não é isso que o texto fala? Aquelas sombras que pairam sobre nós. Tentemos mudar a nossa frequência mental, né? Vamos mudar o nosso pensamento, pensar em coisas positivas, porque isso pode ser uma influência, pode não ser, mas pode ser uma influenciação sutil, né? Pode ser uma influenciação de algum espírito, né? Que se aproximou, que teve alguma sintonia, né? Tentando nos influenciar. É importante que a gente não abra a porta, né? Mudemos a nossa faixa de pensamento. Até, às vezes, se a situação for difícil, a prece é um auxiliar poderoso, né? A gente deve mudar o nosso pensamento, fazer uma prece, né? Para que a gente possa se reequilibrar, né? E continuando ainda em mediunidade e organismo, voltando ao Richard Simonetti, né? Ele diz que quando reencarnamos, essa mediunidade fica sujeita às condições do corpo. Nesse aspecto, podemos dizer que é orgânica, porquanto subordinada a uma estrutura física que não iniba o contato mais amplo com o mundo espiritual, né? Se a gente não tiver a condição, por conta de algum problema, de alguma deficiência orgânica, né? Então, ela não deve se manifestar. Embora ela até se manifeste. Nessa pesquisa que eu fiz, tem uma senhora, não sei se já conseguiram, alguém já ouviu falar, Antusa Ferreira, uma senhora mineira, nasceu em 1902, desencarnou na década de 90, ela viveu 93 anos, desencarnou em 95. Ela era surda, por consequência ela não falava, e ela era médium de cura. Interessante, né? Era médium de cura. Alguém estava sempre com ela para orientar, porque conseguia entender o que ela falava, porque ela vocalizava, mas ela não falava, mas era médium. Então, assim, para a gente ver, né, como é que a espiritualidade se utiliza, né, de alguns irmãos, né, encarnados, para fazer o bem, né? Ela era uma médium fantástica. Pode? Não deixou de trabalhar, né? Está trabalhando. Ele está trabalhando. E a literatura, tem pouca literatura sobre essa senhora. Vídeo só achei um, né? Mas assim, ela não escutava com o ouvido físico, mas escutava com o ouvido espiritual, né? E auxiliava o próximo, né? Então vamos lá, ainda nesse assunto, eu não sei se eu estou repetindo aqui, já estou repetindo, isso aqui eu já passei, estou voltando aqui. Então vamos para a educação mediúnica, o afloramento da mediunidade, né? Eu acho que também já falei, né? Da crença ou descrença, eu estou voltando tudo, gente. Vamos lá, dos sintomas falamos, né? Falamos aqui continua. Quando a ação espiritual é salutar, uma aura de paz e de bem-estar envolve o medianeiro, auxiliando-o na preservação das forças que o nutrem e sustentam durante a existência física, né? Então, por isso que é importante a gente estar com a nossa mente, né? Sempre em equilíbrio. A nossa mente é super importante no nosso
no nosso, para que a gente esteja em equilíbrio, para que a gente esteja bem, física e espiritualmente, né? Porque os pensamentos positivos, eles vão proporcionar ao nosso organismo energias salutares, né? O contrário também acontece. Os pensamentos negativos vão me deixar mal. O ódio, né? A cólera. Os pensamentos negativos vão fazer mal ao meu organismo. Ao meu organismo. Vão me prejudicar, vão alcançar as minhas células do perispírito e vão alcançar o corpo físico. Daí a origem das doenças, né? O inverso também acontece. Os pensamentos positivos vão trazer um equilíbrio para nós. Como é que a gente sai da sala de passe? Né? A gente não sai harmonizado? A gente não sai reequilibrado? Né? Agora, o que a gente faz com essas energias? Encontrei uma pessoa um dia e falou, você frequenta aquele centro ali? De vez em quando eu vou lá tomar um passe. Você acompanha o estudo? Né? Porque assim, a gente tem que vir aqui e acompanhar o estudo, tomar aguinha, né? Porque o estudo faz parte do nosso processo, né? A gente ouvindo tudo que a gente escuta aqui, né? Falar de Jesus, falar dessa espiritualidade maravilhosa, nos reequilibra, nos fortalece, a gente sai daqui reequilibrado, né? Depois passa lá, toma o passe e vai embora. Vamos conservar essas energias, né? Quando o pessoal passa na sala do tratamento espiritual, né? Toma o passe, né? Recebe tratamento da espiritualidade, você leva a aguinha fluidificada, né? Toma essa aguinha em casa, mantém os bons pensamentos, né? Procura manter o seu equilíbrio. Isso é muito importante para nós, para que nós possamos estar dentro das nossas melhores condições. A doença vai chegar, de vez em quando ela chega, né? Mas a gente precisa também estar fortalecido, né? Deixa eu ver se eu aperto agora para seguir em frente. O médium educa a mediunidade ou educa-se para exercê-la? Educa-se para exercê-la, né? Isso também é super importante. Educar-se incessantemente é dever a que o médium se deve comprometer intimamente, a fim de não estacionar e, aprimorando-se, lograr as relevantes finalidades que a doutrina espírita propõe para a mediunidade com Jesus, né? Então, olha, isso é super importante para os médiuns, né, que trabalham nas casas espíritas, para quem não tem mediunidade aflorada, né, para todos nós. Por isso que é bom a gente conhecer, porque a gente nunca sabe quando é que a situação vai acontecer, quando é que alguma situação vai acontecer, né? Eu morava num conjunto habitacional e uma vez as pessoas sabiam que eu frequentava a casa espírita, né? Aí você já fica conhecido, e lá vai, Antônio frequenta a casa espírita. É importante, né, que a gente, assim, a gente fica visto, né? As pessoas sabem que você é espírita, então você tem que, né, ser humilde e tal. E um dia uma vizinha de um outro bloco me mandaram me chamar lá, que ela estava com uma manifestação espírita e a família não frequentava, né? E aí a mãe dela me falou, olha, ela tem um senhor que a orienta de uma casa espírita. Aí ligou para ele, né? Eu fiquei ali com ela, ligou, ele conversou com ela pelo telefone e ali ela foi serenando e acabou. Então a gente precisa saber também, para além de nós, quando o fenômeno acontece com outras pessoas que estão ao nosso redor, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai fugir, a gente vai sair correndo? Né? Se acontecer com alguém da nossa casa, com alguém da nossa relação, com uma colega da faculdade que passou mal, né? A nossa ideia na hora foi pegar ela, pegamos ela no colo e levamos para a enfermaria, está passando mal, né? Mas era uma manifestação mediúnica, né?
E a mediunidade com Jesus é muito importante, né? Sobretudo para os médiuns que já estão atuando nas casas espíritas. Porque o que Jesus disse? Qual a mensagem que ele deixou? Ele deixou várias mensagens relativas à mediunidade. Uma delas foi, né? Dai de graça o que de graça recebeste, né? E a gente sabe que há muita gente que utiliza a mediunidade com fins não muito nobres, né? A mediunidade deve ser exercida de graça, né? A gente não se deve cobrar, né? Deve ser feita em benefício do próximo. É um ato de caridade, né? Para com o próximo. Então, tem mais coisa, mas eu não vou me estender muito não, porque senão o nosso tempo acaba e a gente não consegue terminar. É muito assunto, gente. Eu ia até falar isso no início, mas é muito assunto e não vai se esgotar aqui, né? Eu não sei se a casa tem estudo voltado para a mediunidade, né? Tem, né? Então, quem quiser depois se aprofundar, né? Procurem estudar a obra, né? Quem é médium, também estava me lembrando disso, os médiums, por exemplo, na nossa casa a gente está estudando o livro dos médiuns, estava fazendo as contas, há 7 anos, porque a gente estuda uma vez por mês, são 2 obras, é o livro dos médiuns e mais uma obra, agora a gente está estudando Ivone Pereira, né? Então, é uma vez por mês, né? São 2 reuniões de estudo e 2 na sala mediúnica. Então, porque é importante que o médium se atualize, né? A gente não pode ficar só no trabalho, a gente precisa estudar, né? E a gente já está há 7 anos e a gente não terminou, agora que a gente está chegando no fim, né? É importante. Então, diante desse conceito de educar-se para a mediunidade, que investimentos o médium deve fazer para exercer a sua faculdade com proficiência, né, da melhor maneira possível? Então, primeiro, o exercício da mediunidade impõe equilíbrio, perseverança e sintonia. A disciplina moral e mental criará hábitos salutares que atrairão os espíritos superiores interessados no intercâmbio entre as 2 esferas da vida, facilitando o ministério. Então, né, a gente já vem falando aqui ao longo da questão moral, né, do equilíbrio que a gente deve ter, né, o equilíbrio mental, para que o restante esteja em equilíbrio também. Se a gente tem equilíbrio mental, o espírito está equilibrado também, né? E aí a gente favorece o contato com os bons espíritos, né? O equilíbrio no comedimento de atitudes, durante a absorção dos fluidos e posterior comunhão psíquica com os desencarnados. A perseverança no labor, no trabalho, produzirá um clima de harmonia no próprio médium. As disposições morais do médium são de vital importância para os cometimentos a que ele se vincula pelo impositivo da reencarnação, né? A mediunidade, ela não é algo assim, é um dom, mas o médium ostensivo, ele tem que acertar. A mediunidade também vai servir para que o médium apare as arestas, né? Com encarnados e desencarnados com relação ao pretérito, né? Também é um meio que o médium tem de acertar, de resgatar situações do seu passado. A gente vê isso também ao longo da literatura espírita, né? Se apesar de todas as tentativas, né, se a pessoa sente vontade, né, de exercer a mediunidade, se ela não se revelar de modo algum, deverá o aspirante renunciar a ser médium, né? Como renunciar ao canto de quem reconhece não ter voz. Do mesmo modo que aquele que ignora uma língua se vale de um tradutor. O recurso para o dito aspirante será serviço de outro médium, né? No caso do trabalhador da casa espírita, se ele não tem essa aptidão, né?
tem uma série de outros trabalhos que ele pode fazer na casa sem exercer a mediunidade, né? Também vamos falar um pouquinho aqui do animismo, né? O que é o animismo, gente? É o médium que acha, né, que está, de repente, passando uma comunicação, está fazendo uma psicofonia. No entanto, aquelas ideias que ele está passando ali são dele mesmo, né? E essa interferência acontece, né? Então, a palavra animismo foi cunhada pelo sábio russo Alexander Aksakov para definir os fenômenos do nosso inconsciente. Portanto, os fenômenos anímicos têm origem na mente do próprio médium. São seus hábitos, seus registros, seus condicionamentos que emergem durante o trânsito. Isso acontece. O fenômeno puro e absoluto ainda não existe no mundo orgânico relativo. Sempre vai ter alguma coisa no médium, do médium na comunicação. Colocamos até aí na observação, que o conteúdo trazido pelo espírito sempre trará as marcas do próprio médium, né? O médium como intermediário, né, se ele está psicografando, e aí a gente não vai entrar aqui em detalhes sobre a psicografia, porque há mais de um tipo de psicografia, né? Mas ele pode estar num desses tipos de psicografia, colocando muito do seu modo de pensar, né, naquela mensagem que o espírito está ditando ali, né? O que não invalida a comunicação, né? Não invalida a comunicação, mas ele vai estar passando alguma coisa dele ele pode estar passando alguma coisa do pensamento dele, das suas ideias na comunicação, né? Este empresta ao comunicante os elementos do seu acervo pessoal, né? Do que a gente traz de conhecimento na nossa mente, para que possa manifestar-se, né? A preparação do médium. Nós temos até as 9, não é isso? Suponhamos agora que a faculdade mediúnica esteja completamente desenvolvida, que o médium escreva com facilidade, que seja em suma o que se acha um médium feito. Isso é Allan Kardec dizendo, tá? Grande erro de sua parte fora crer-se dispensado de qualquer instrução mais, porquanto apenas terá vencido uma resistência material. Do ponto a que chegou, é que começam as verdadeiras dificuldades. É que ele, mais do que nunca, precisa dos conselhos da prudência e da experiência, se não quiser cair nas 1000 armadilhas que lhe vão ser preparadas. Se pretender muito cedo voar com suas próprias asas, não tardará em ser vítima de espíritos mentirosos que não se descuidarão de lhe explorar a presunção, né? Então é muito importante que o médium, e o texto vai falar mais à frente aí, que ele tenha humildade, né, no processo mediúnico, né? Se ele está num grupo mediúnico, esse grupo tem que ser unido. Kardec fala isso, né, que as pessoas ali têm que estar unidas, né, para que o trabalho aconteça, para que a espiritualidade consiga proteger a ambiência daquele trabalho, né? E o médium tem que ser muito humilde, né? E aceitar críticas, né? Porque ele pode ser vítima de processos obsessivos, né? Ele pode ser vítima de processos obsessivos, e aí, deixa eu ver aqui mais adiante, é justamente o que a gente vai dar uma pincelada aqui agora, falar do processo obsessivo, que pode acontecer dentro da casa espírita, mas pode acontecer também com qualquer um de nós, lá fora, né? Então a gente precisa, mesmo que não sejamos aqueles médiuns ostensivos, precisamos estar atentos a esses processos, né? Como foi lembrado dos pensamentos negativos que nos chegam, né? Pode ser um processo obsessivo e a gente precisa afastar, porque senão a gente pode estar, é uma influenciação sutil, mas a gente pode estar abrindo as portas para um futuro processo obsessivo, né? Então a gente precisa tomar
Cuidado. Então, lá no item 237, Kardec diz que entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem, aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fosse verdadeira criança, né? Então, assim, não é para a gente ficar apavorado, achando que vai ser vítima de um processo obsessivo, mas a gente precisa ter conhecimento, né? Para, se a gente receber alguma influenciação, qualquer pensamento que a gente sinta que não é nosso, né? Que a gente mude primeiramente a faixa mental, né? Mudamos a nossa frequência de pensamento. Procura um livrinho, né? Da série Fonte Viva, ou de Joana de Ângeles, uma leitura edificante, a gente faz uma prece e procuremos nos equilibrar, porque às vezes até uma discussão que a gente tenha com alguém, né? Alguma coisa que a gente ouve, que a gente não gosta, né? Já muda a nossa frequência mental. Mudando a nossa frequência mental, a gente está abrindo as portas, né? Então, Kardec segue dizendo que a obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico pelo qual se designa essa espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, fascinação e subjugação, que nós não vamos entrar no mérito, que são assuntos extremamente complexos, né? Que depois, quem quiser se aprofundar, né? Pode buscar lá no Livro dos Médiuns, né? Buscar obras, porque a casa sempre tem bastante coisa relativa ao assunto, né? Para que a gente possa se inteirar. Como o nosso tempo já vai terminando, a gente trouxe aqui uma página de Emmanuel para nós, que está no livro Estude Viva, cujo título é Influenciações Espirituais Sutis. E Emmanuel diz justamente isso: se você experimenta um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurado há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece e do passe. Isso aqui é tão importante, gente, porque às vezes a gente percebe que está numa situação difícil da nossa mente, né? Às vezes a gente se compraz porque normalmente os espíritos vão buscar os nossos pontos fracos, né? E a gente tem vergonha de expor, né? Na prece, as nossas dificuldades. A gente se envergonha, mas a gente não deve esquecer que a espiritualidade nos vê na íntegra, a gente não esconde nada dos espíritos. Então, na prece, a gente deve confiar aos amigos espirituais, deve confiar no nosso espírito guardião. Gosto sempre de lembrar dele, né? Porque a gente normalmente não lembra, né? Do nosso anjo guardião, o espírito guardião, enfim, como quer que chamem, mas Deus colocou o espírito guardião para nos amparar, nos envolver, né, com seus bons conselhos, e a gente pode rogar o amparo dele, né? E ele diz que dentre esses fatores, né, incluem-se dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas, né? A gente entra na fase da depressão, e aí custa sair. Ausência de ambiente íntimo para elevar sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante,
indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimento de desastres imediatos. A gente entra naquela fase, você está falando de Vicente Moretti, ontem foi o dia da nossa visita lá, Vicente Moretti, só que a gente vai à tarde, ontem eu não fui na visita que eu tive outro compromisso, e uma vez, não foi nem Vicente Moretti, a gente vai a Curupaiti também, e estava na hora de sair, olha, mas me deu aquela depressão, aquela vontade de não ir, olha a oportunidade que eu ia perder, né? Mas eu falei assim, eu vou, né? São as influenciações sutis que a gente sofre, né? Até quando a gente quer fazer o bem, que a gente quer fazer alguma coisa em prol do próximo, né? Pessimismo, interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros, que você sabe não responder à realidade, hiperemotividade ou depressão raiando na iminência de pranto, ânsia de viver no papel de vítima ou de tomar posição absurda de automartírio, teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual para consigo, né? Então, tudo isso tem mais coisa aqui, né? Mas assim, a gente precisa estar atento a essas influenciações, né? E sempre lembrar do recurso da prece. Emmanuel lembra para a gente, né? Que a gente deve buscar a prece, o passe, né? A água magnetizada. Por isso que é importante a vinda à casa espírita, para a gente se fortalecer, né? E ele termina dizendo assim, quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim, né? Por causa dessas influenciações. Estude em sua existência se nessa última quinzena, olha a dica dele para nós, você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude, que é o que estamos fazendo aqui, e ajude a você mesmo, né? Primeiro ajudemos a nós, né? Para que estejamos bem, para que possamos auxiliar o próximo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o assunto é vasto, né? A gente está só dando aqui algumas pinceladas, né? Sabemos que há muitos médiuns aqui, né, nesse momento da casa, mas tem pessoas vindo também que são frequentadores e que precisam dessas orientações também, né? E que devem buscar casa para os estudos, né? Não só da parte do ESD, né? Do estudo sistemático da doutrina, da evangelização, mas também para a mediunidade. É muito importante. Na nossa casa nós temos buscado incluir a mediunidade também, esses assuntos do livro dos médiuns, nas reuniões espíritas, nas palestras, nas reuniões públicas, né? Para o público, que as pessoas precisam, né, dessas orientações, né? Então agradeço imensamente, espero que possa ter trazido algumas informações úteis, né? Mas o assunto realmente é muito vasto, né? Se a gente puder ir se aprofundando, não é para a gente trabalhar na casa como médium, não, é para que a gente possa lidar com essas situações no mundo, porque até Paulo diz, né? Paulo de Tarso não diz para nós, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, mesmo que a gente ache que não, a gente não está sozinho, nunca, né? Os espíritos estão conosco, né? Então busquemos, né, esse equilíbrio dentro de nós, para que possamos, como diz Emmanuel, ajudar a nós e depois auxiliar esses irmãos, se for o caso, né? Então, muito obrigado, agradeço, viu, pela oportunidade, pela paciência de vocês, tá? Que Deus nos abençoe, que possamos voltar para os nossos lares na santa paz do Senhor. Só reforçando aqui o que o nosso irmão Antônio falou, a mediunidade é uma bênção, gente. É uma coisa maravilhosa, né? Que Deus, quando escolheu aquele médium, né, Ele deu uma oportunidade muito grande, né? Nós que tivemos talvez um passado difícil, de vários erros, né, várias escolhas erradas, nós temos a oportunidade na mediunidade
de você exercer o bem. E um número grande de pessoas que, através da gente, podem ser consoladas, orientadas, né? Então, nós, quando reencarnamos, recebemos, como ele falou, Kardec fala, é uma faculdade orgânica, né? O nosso organismo é preparado para isso, para sermos médiuns, né? E quando você chega aqui e você não quer exercer essa mediunidade, como é que fica essa energia que foi tão bem preparada, tão bem elaborada no plano espiritual para você exercer a caridade e com isso evoluir? Como é que fica isso parado? Né? Isso tem um custo, né? Agora, nós precisamos entender que somos espíritos, né? Nós somos espíritos. Estamos, nesse momento, mergulhados na matéria, mas nós somos espíritos. E, como espírito, estamos mergulhados, né, no fluido cósmico universal, mergulhados nessa energia divina, né? Então, é uma série de coisas que o Espiritismo vai esclarecendo e nos ajudando a entender a nossa posição aqui na Terra, né? Mas já garanto a você, você exercendo a mediunidade, você se fortalece espiritualmente, você é obrigado a estudar, a ter uma série de cuidados, né? Então, a mediunidade, ela serve de alavanca para o progresso espiritual de cada um. E a grande chance que nós temos de praticar a caridade. Que às vezes aí fora a gente quer ajudar, às vezes fica tão difícil, né? E através do teu corpo, o espírito pode chegar, ser esclarecido, receber um carinho, ter a sua dor aliviada. Então, tantas coisas acontecem através da mediunidade. Agora, é mais um motivo para a gente educar a nossa mente, né? Para exercer essa mediunidade com equilíbrio, nós precisamos evoluir espiritualmente, não é isso? Para que essa mediunidade possa ser exercida com tranquilidade. Olha quantos amigos no plano espiritual nós, através da mediunidade, conquistamos. Pela caridade que fazemos, pelo carinho que distribuímos, isso aí é muita energia que nós recebemos. Então, na verdade, nós recebemos mais do que damos, né? E quando a gente compreende isso, a gente vem, né, para trabalhar numa casa como essa, com muita alegria no coração, né? Porque é uma bênção estar ao lado. Nós temos comunicação, que já nos informaram, são mais de 100 espíritos que trabalham nessa casa. Então, nós temos mais de 100 amigos no plano espiritual, e mais do que nunca nós precisamos deles, porque a vida não é fácil. Por isso que a gente reencarna, assume um corpo e passe por aquelas experiências todas. Não é fácil. Mas quando você canaliza o teu pensamento, as tuas atitudes, a tua mediunidade no caminho do bem, você só atrai energias maravilhosas. Lógico que a gente tem que estar vigilante, atenta, né? Não se deixar influenciar por coisas ruins. Isso é para todo mundo, independente da mediunidade. Mas digo a vocês, com experiência de anos de trabalho, é lindo, é uma oportunidade abençoada que vai fazer diferença quando a gente retornar ao plano espiritual. E vão perguntar para a gente, o que você fez da tua mediunidade? O que você fez de bom lá na Terra? Né? Porque vamos continuar vivos. Então, olha que bom. Não, eu trabalhei um pouquinho, bem pouquinho, lá no Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, trabalhei no Amaral Ornelas um pouquinho, fiz alguma coisinha. Pô, mas isso vai fazer uma diferença imensa, né? Então, é uma alegria, né, estar aqui nessa casa, recebendo vocês, recebendo um jovem. Nós temos um jovem lá atrás, que bacana, né? Ficamos muito felizes, precisamos dos jovens na casa. E vamos aí, vamos seguir em frente, né? Com muita fé. Nós sabemos que estamos vivendo um momento muito delicado no planeta. Então, é a hora da gente, sabe, se superar, não deixar se envolver por essas energias, né, negativas, pesarosas, ó vida, ó azar, não. Nós temos que trazer a alegria de viver para a nossa vida. É fácil? Não, mas é possível, porque a ajuda espiritual é muito grande. Basta apenas eu escolher que tipo de influências eu quero na minha vida.
Que tipo de palavras eu quero que saia da minha boca? Que tipo de pensamento eu quero que saia da minha mente? Isso é escolha, é livre-arbítrio. Então, nós hoje, como exemplo, escolhemos estar nessa casa, receber essas energias bonitas, receber a palavra do Antônio, receber essa energia do plano espiritual superior. E tenho certeza, nós sairemos aqui aliviados de muita coisa, porque Deus nos ama demais e nos criou para sermos felizes, né? E vamos chegar lá. Estamos determinados a evoluir sempre. É da lei de Deus, né? Então Deus fará tudo para que dê certo essa encarnação, para que dê certo a nossa evolução espiritual. Sintam-se abraçados por Deus, pelos nossos amigos espirituais. Que assim seja. Então vamos lá, vamos trabalhar, né? A melhor coisa é trabalhar. Então vamos orar. A oração, quantas vezes nos tirou de situações delicadíssimas. Quanta coisa Deus tirou do nosso caminho e nós nem percebemos. Então temos que ter gratidão sempre pela vida, pelos problemas, pelas dificuldades, gratidão. Porque Deus só faz chegar a nós aquilo que é necessário para a nossa evolução espiritual. Então vamos viver com alegria, buscar a nossa força e fazer as nossas preces, a começar a prece pelos desencarnados, né? Que nós temos certeza que eles estão vivos, estão em alguma casa do nosso Pai. Então aquele pai, aquele irmão, aquela avó, aquele amigo, aquele avô, olha a nossa família espiritual imensa. E nós queremos mandar um abraço, cheio de saudade. E a nossa torcida para que eles no plano espiritual estejam bem, também estudando, trabalhando, né? Então vamos orar por todos os irmãos cujo nome nós colocamos na caixinha de prece, cujo nome estão na nossa mente, no nosso coração. E pedimos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja. Que prece linda, maravilhosa, que tem um alcance espiritual imenso. Então nós pedimos por todos os irmãos desencarnados, que estão aqui presentes, que vieram estudar conosco, as nossas companhias espirituais, porque quando a gente vem para o centro, as nossas companhias também acabam vindo, né? E recebendo devagarzinho esse carinho, essa energia. Então que Deus abrace a cada um desses irmãos, leve muita paz, muita harmonia a todos aqueles que precisam desse carinho. Que assim seja. E as nossas irradiações? Todos nós aqui, cada um de nós é um campo magnético, 70% quase de água, muitos minerais. E nós temos uma alma que pensa, que age, que cria um campo energético em volta do nosso corpo. Cria um magnetismo, uma energia atômica poderosa. E quando se tem a mediunidade, essa energia tem alcance que a gente nem imagina. Então, nesse momento, todos nós que aqui estamos, que somos médiuns, que estamos aqui para contribuir para um planeta melhor, contribuir com bons pensamentos, com boas energias. Nós queremos, Pai, que a Tua luz venha até nós, aumentando a nossa luz, brilhe a vossa luz, como disse Jesus, e nós vamos deixar a nossa luz brilhar agora, porque queremos somar todas as nossas energias e mandar essa energia para o astral,
para os nossos lares, que haja uma limpeza fluídica na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, em todos os lugares por onde nós passarmos, possamos ter um pouquinho de luz, ter um pouquinho de sorriso, de alegria para distribuir. Então, as irradiações alcançarão todos os endereços que nós colocamos na caixinha de radiação. Tem uma equipe que vai visitar esses lares, a nossa comunidade, os nossos lares, nosso ambiente de trabalho. E aí vai, né, o nosso Rio de Janeiro, o nosso Brasil, a terra escola, que precisa tanto dessa energia amorosa, especialmente os dirigentes que estão à frente desses países, né? Então, Senhor, fica uma pequena contribuição de cada um de nós, para que a energia do planeta possa um dia se harmonizar totalmente. Que assim seja. E as visitas médicas, né? Nós estamos no corpo, na matéria, e estamos sujeitos às dificuldades, não é? Por isso a gente reencarna, senão estaria lá do outro lado. E aqui, esquecendo o passado, começando do zero, nós temos uma grande oportunidade de acertar a caminhada, né? Então, gratidão a Deus. Mas, como eu falei, estamos na matéria, os problemas acontecem, né? O nosso corpo é frágil, muito influenciado pela nossa mente. Então, a primeira coisa que eu peço a Deus é pela nossa saúde mental. Vocês concordam? A saúde mental é tudo, gente. Ainda mais no mundo de influências que nós vivemos. Entre encarnado e desencarnado, o mundo inteiro é uma troca. Então, precisamos manter a nossa mente em equilíbrio, com muita fé, com muita esperança, com muita força. Então, pedimos a Bezerra de Menezes, ao nosso amigo Jesus, irmão querido, que traga para cada um de nós aqui presente um pouco dessa saúde mental, um pouco desse equilíbrio, para seguirmos em frente e não desanimar. E nós temos aqui alguns pedidos, aqui para nosso irmão Juan, né? É isso? De Souza Siqueira, no Hospital Roberto Chabo. Ele fez uma cirurgia de coluna, ele teve um acidente, parece que no mar, é isso? E machucou a coluna. Então, eu peço à espiritualidade que dê muito carinho ao nosso irmão, que os médicos da Terra sejam orientados, para que ele possa se recuperar os movimentos, né? E também o nosso irmão Valdir Tavares, Rua Cruz e Souza 234, no Encantado. O nosso irmão teve que amputar uma perna. Então, que o nosso irmão Valdir tenha a saúde mental para enfrentar essa prova e também a saúde física, né? E também a nossa irmã Arlena Rosa Alipres Carvalho, ela vai fazer cirurgia de catarata. Não diz aqui o dia, mas que ela possa ser ajudada, que tudo dê muito certo nessa cirurgia dela, né? E é isso, meus irmãos. Vamos pedir. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré. Estamos nesse lago azul agora. Dons ele ministrava, seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera. Mas prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor e em Jerusalém,
quanto na Betânia em Genezaré. Ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Amigos espirituais, derrame sobre cada um de nós aqui presentes, dos dois lados da vida, a saúde física, espiritual, perispiritual, para que possamos caminhar sempre com Jesus. Queremos agradecer a presença de todos, especialmente o nosso irmão Antônio, que fez o trabalho de hoje. Que Deus o abençoe no retorno aos seus lares, levando muito carinho, muita paz. E a cada um de nós, né? Nós viemos aqui em busca de uma prenda, e com certeza estamos levando, porque Deus é amoroso. Ele fica feliz em ver o nosso esforço de continuar no caminho do bem. Então, que Deus abençoe os seus lares, que vocês possam conquistar essa disciplina, né, de buscar sempre a Deus, de orar. Isso é muito importante. E queremos lembrar a vocês que hoje é o último dia para fazer a inscrição da operação espiritual. Quem quiser, tenha um pouco de paciência para no final nós fazermos a inscrição. Hoje é o último dia, porque quarta-feira tem tratamento, né? E eu lembro a vocês da nossa sessão de quinta-feira, às 15h, e os vários cursos disponíveis para quem quer estudar, ok? Uma boa noite. Vamos agora na última parte, que é o momento do passe, com muito amor, com muito carinho. Graças a Deus.